Opa, tudo bem? Como você está? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui hoje para a gente poder dar continuidade no nosso projeto da leitura bíblica, né? Hoje nós vamos finalizar o livro de Deuteronômio. Então nós vamos finalizar aqui o Pentateuco, né? Para quem não sabe, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Não sei se você vai falar em ordem se olhar para a Bíblia aqui, mas ó, vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eu acho que eu acertei. Acertei. Show de bola. Sem colar, tá? Não olhei antes. Foi aqui agora que eu pensei em falar e soltei aqui. Mas tudo bem. Hoje a gente vai finalizar o livro de Deuteronômio, tá? Hoje nós vamos ler do capítulo 32 até o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, beleza? Então vamos pegar a nossa Bíblia aí para a gente poder dar início aqui, né? A gente está falando um pouquinho sobre a fidelidade, né? Que os filhos de Israel têm em Javé e também as infidelidades que eles têm também no Senhor, né? Então eles vivem aí nesse misto de fidelidade e infidelidade, né? É um povo ali, como nós nos dias de hoje, né? É um povo ali que às vezes está muito fiel em Deus, às vezes está muito descrente, né? E Deus nos mostra aqui a importância de ser fiel a Ele em todos os momentos da nossa vida, né? Não deixar que a infidelidade tome conta do nosso coração. Então a gente tem muita coisa para aprender na leitura de hoje, beleza? Vamos iniciar aqui no capítulo 32. Escute, ó céu, que eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Desça como chuva meu ensinamento, e minha palavra se espalhe como orvalho, como chuvisco sobre relva macia e aguaceiro em grama verdejante. Só para explicar, isso aqui é um cântico, tá? Que Moisés está falando ali para os filhos de Israel. Vou proclamar o nome de Javé, e vocês engrandeçam o nosso Deus. Ele é a rocha e a sua obra é perfeita, porque toda a sua conduta é o direito. É Deus fiel e sem injustiça. É Ele a justiça e a retidão. Então ele está falando aqui, né, sobre que Deus ele é justiça, né? Assim como o direito e tudo mais, ele também é essa justiça que a gente precisa para a nossa vida. Os filhos degenerados pecaram contra ele. São uma geração depravada e pervertida. É isso que vocês devolvem a Javé, povo idiota e sem sabedoria. Ele não é o Pai e o Criador de vocês? Ele próprio fez você e o sustentou. Então nos mostra aqui, né, que os filhos de Israel, eles se corromperam, né, com Deus tão fiel que tirou eles da escravidão, né, que ama tanto a eles, e os filhos de Israel, né, se perverteram aí no caminho cometendo pecados, né? E Deus pergunta, né, é isso de fato que vocês devolvem para mim? Eu que te dou tanto amor, vocês devolvem para mim pecado, né? Então fica essa reflexão para a gente também. Recorde os dias que se foram, repasse gerações e gerações. Pergunte a seu pai, e ele contará. Interrogue os anciãos, e eles lhe dirão. Quando o Altíssimo repartia as nações, e quando espalhava os filhos de Adão, ele marcou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Deus. Mas a parte de Javé foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Ele o encontrou numa terra árida, num deserto solitário e cheio de uivos. Cercou-o, cuidou dele e o guardou com carinho, como se fosse a menina de seus olhos. Como a águia que cuida de seu ninho e revoa por cima dos filhotes, e revoa por cima dos filhotes, ele o tomou, estendendo suas asas, e o carregou em cima de suas penas. O único a conduzi-lo foi Javé. Nenhum deus estrangeiro o acompanhou. Ele o colocou sobre os montes e o alimentou com produtos do campo. Ele o criou com mel silvestre e com óleo de uma dura pedreira, com coalhada de vaca e leite de ovelha, gordura de carneiros e cordeiros, com manadas de bazã e cabritos, com a flor de farinha de trigo e o sangue da uva que bebe fermentado. Então aqui a gente vê, né, que o único Deus, que é o único Deus existente, né, que acompanhou ali os filhos de Israel, foi o Senhor Deus, né, foi Javé. E nenhum Deus estrangeiro acompanhou. Essa palavra que nos fala, né, que nenhum Deus estrangeiro acompanhou os filhos de Israel. Então nos mostra aqui
que Deus sempre esteve ali ao lado dos seus filhos, né? Jacó cometeu, Jacó comeu e ficou satisfeito. Jesus, caraca, a leitura tá difícil, hein? Tô errando as palavras todas, mas vamos lá. Versículo 15, vou começar de novo. Jacó comeu e ficou satisfeito. Jesurum engordou e deu coices. Ficou gordo, robusto e corpulento. Rejeitou Deus que o fizera, desprezou sua rocha salvadora. Eles lhe provocaram o ciúme com deuses estranhos e o irritaram com suas abominações. Então a gente vê aqui, né, que Israel tendeu ali a abandonar a Deus, né? Sacrificaram a demônios, falsos deuses, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos, recentemente chegados, que seus antepassados não temiam. Você desprezou a rocha que o gerou e esqueceu o Deus que lhe deu a vida. Eu até destaquei aqui a própria explicação, né? As notinhas que eles colocaram aqui sobre essa passagem. Eu achei bem interessante. Fala o seguinte: aos benefícios concedidos por Javé, Israel respondeu com infidelidade, abandonando a Javé para servir os falsos deuses. Quem abandona o Deus da justiça, doador de liberdade e vida, inevitavelmente começa a servir os deuses falsos da riqueza e do poder, que se alimentam de exploração e opressão, né? Então Deus nos mostra aqui, com essa passagem, né, que todo aquele que segue os caminhos de Deus, né, tem acesso à liberdade, tem acesso à vida verdadeira, né, tem acesso ao amor verdadeiro. E quando você adora aí falsos deuses, né, falsas ideologias, a gente está disposto aí à exploração e opressão. Javé viu tudo, ficou enfurecido e rejeitou seus filhos e suas filhas. Ele disse: vou esconder deles o meu rosto e ver qual será o seu futuro. Porque são uma geração pervertida, são filhos que não têm fidelidade. Eles provocaram meu ciúme com um Deus falso e me irritaram com seus ídolos vazios. Por isso, vou procurar o ciúme deles como um povo falso. Vou irritá-los com uma nação idiota. O fogo da minha ira está ardendo e vai queimar até a mansão dos mortos. Vai devorar a terra e seus produtos e abrasar o alicerce das montanhas. Vou acumular males sobre eles e contra eles vou esgotar as minhas flechas. Ficarão enfraquecidos pela fome, consumidos por febres e pestes violentas. Mandarei contra eles os dentes das feras com o veneno de serpente do deserto. Fora a espada levará seus filhos e dentro o terror se instalará. Todos perecerão, o jovem e a donzela, a criança de peito e o velho de cabelos brancos. Então pensei, vou reduzi-los a pó e apagar sua memória do meio dos homens. Mas eu temi a arrogância dos inimigos e a má interpretação dos adversários. Eles diriam, nossa mão venceu, não foi Javé quem fez isso. Porque é uma nação sem juízo e que não tem inteligência. Se fossem sábios, entenderiam tudo isso e saberiam discernir o seu futuro. Como pode um homem sozinho perseguir 1000 e 2 pôr em fuga 10.000? Não é porque sua rocha os vendeu e porque Javé os entregou? Sim, a rocha deles não é como a nossa rocha, e nossos inimigos podem atestar. Pois a vinha deles é vinha de Sodoma, e vem das plantações de Gomorra. Suas uvas são uvas venenosas, e seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpente, violenta peçonha de cobras. Isso não está guardado junto a mim e lacrado em meus tesouros? A mim pertencem a vingança e a represália no dia em que o pé deles escorregar, porque o dia da ruína deles já vem chegando e o seu destino futuro se aproxima. Sim, Javé fará justiça ao seu povo e terá piedade de seus servos, ao ver que a mão deles vai fraquejando e não há mais nem livre nem escravo. Javé dirá: onde estarão os deuses deles, a rocha onde buscavam o seu refúgio? Vocês não comiam a gordura dos sacrifícios deles? Não bebiam o vinho de suas libações?
que esses deuses se ponham em pé e o socorram, e sejam eles a proteção de vocês. E agora, vejam bem, eu sou eu, e fora de mim não existe outro Deus. Eu faço morrer e faço viver. Sou eu quem firo e torno a curar, e ninguém se livra da minha mão. Olha que mensagem poderosa do versículo 39. Eu vou até repetir, porque aqui é fenomenal. E agora vejam bem, eu sou eu, e fora de mim não existe outro Deus. Eu faço morrer e faço viver. Sou eu que firo e torno a curar, e ninguém se livra da minha mão. Eu lembro muito daquela música, né? Deus é Deus, não vou lembrar agora o nome da música, mas fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Então nos mostra aqui, né, que as coisas não acontecem pelas nossas vontades. As coisas não acontecem pelo nosso coração, pelo aquilo que a gente quer. As coisas acontecem segundo a vontade de Deus. E nos mostra aqui, né, que se Deus quiser, Ele vai fazer. E se Ele não quiser, Ele não vai fazer. E isso não vai diminuir dele ser Deus ou não. Isso só vai mostrar o quão poderoso é o nosso Senhor e o quão poderoso Ele é e o dono de todas as coisas, não é verdade? Sim, eu levanto a mão para o céu e juro, tão verdade como eu vivo eternamente. Quando eu afiar minha espada fulgurante e minha mão agarrar o direito, eu tomarei vingança do meu adversário e retribuirei aqueles que me odeiam. Embriagarei minhas flechas com sangue e minha espada devorará a carne, sangue dos mortos e cativos, da cabeça dos chefes inimigos. Nações, aclamem todas a Javé com seu povo, porque ele vinga o sangue de seus servos, tomando vingança de seus adversários. Ele purifica a sua terra e o seu povo. Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou este cântico inteiro na presença do povo. Moisés terminou de falar essas palavras a todo o Israel e acrescentou: Fiquem atentos a todas as palavras que hoje tomo como testemunho contra vocês, e vocês mandarão que seus filhos as observem, colocando em prática todas as palavras desta lei. Não é uma palavra inútil, porque ela é a vida de vocês, e é por meio dessa palavra que vocês prolongarão a vida na terra, da qual vão tomar posse depois de atravessar o Rio Jordão. Ou seja, o que Moisés está nos ensinando aqui, né? Que a palavra de Deus é uma palavra que a gente deve conservar em nosso coração e ensinar para os nossos descendentes, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos. E ele fala, né? Ele completa, não é uma palavra inútil, porque ela é a vida de vocês. Então a palavra de Deus é que nos ensina aí até a verdadeira vida, né? Nesse mesmo dia, Javé falou a Moisés: Suba à região montanhosa de Abarim, sobre o monte Nebo, na terra de Moabe, na frente de Jericó, e contemple a terra de Canaã, que eu vou dar como propriedade aos filhos de Israel. Você morrerá no monte em que tiver subido e se reunirá com os seus antepassados, assim como seu irmão Araão, que se reuniu ao seu povo no monte Or. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos israelitas, junto às águas de Meriba, em Cádiz, no deserto de Sim, e não reconheceram a minha santidade no meio dos israelitas. Por isso você contemplará de longe a terra, mas não poderá entrar na terra que eu vou dar aos israelitas. E aqui a gente vai entrar agora no capítulo 33. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, antes de morrer, pronunciou sobre os israelitas. Javé veio do Sinai, amanheceu para eles de Seir, resplandeceu do monte Farã. Veio a eles da assembleia de Cádiz, desde o sul até as encostas. Na frente vai o favorito dos povos, à sua direita seguem os guerreiros, e com a esquerda ele dirige seus santos. Eles se prostram à sua passagem e marcha sob suas ordens. Moisés deu-nos uma lei, uma herança para a assembleia de Jacó. Houve um rei em Jesurum, quando os chefes do povo se reuniram, e, ao mesmo tempo, as tribos de Israel. Então aqui a gente vai ver, né,
Porque a gente vai falar sobre as tribos de Israel aqui, que é um povo abençoado por Javé. Então a gente vai ver aqui, né, a gente vai ler que cada tribo ali vai ter a sua especificação, né, e como ela vai receber essa bênção. Então vale a pena a gente prestar atenção. Viva Ruben, e não morra, e sejam inumeráveis os seus homens. Eis o que ele diz sobre Judá. Ouve, Javé, a voz de Judá, e introduze-o no teu povo, que tuas mãos o defendam. Tu o protegerás contra os inimigos. Sobre Levi, ele diz: entrega a Levi teus urim e teus tumim ao homem que amas, que puseste à prova em massa, e desafiaste junto às águas de Meriba. Ele diz de seu pai e de sua mãe: eu nunca vi vocês. Ele não reconhece mais seus irmãos e ignora seus filhos. Sim, eles observam a tua palavra e guardam a tua aliança. Eles ensinam as tuas normas a Jacó e a tua lei a Israel. Eles oferecem incenso em tua presença e holocaustos em teu altar. Abençoa a força dele, Javé, e aceita a obra de suas mãos. Fere os rins dos adversários dele e que os inimigos deles não se levantem. Sobre Benjamim, ele diz: o amado de Javé habita tranquilo, junto àquele que o protege todos os dias e que repousa entre suas colinas. Sobre José, ele diz: a terra dele é abençoada por Javé. Dele é o melhor orvalho do céu e do abismo subterrâneo, o melhor dos produtos anuais e o melhor dos frutos mensais, os primeiros frutos dos montes antigos e o melhor das colinas de outrora, o melhor da terra e da sua riqueza, que o favor daquele que habita na sarça desça sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre seus irmãos. Ele é o seu touro primogênito e a glória que lhe pertence. Seus chifres são chifres de búfalo, com eles investe contra os povos, até as extremidades da terra. São estas as miríades de Efraim e estes os milhares de Manassés. Para Zabulon, ele diz: seja feliz em suas expedições, Zabulon, e você, Issacar, em suas tendas. Sobre a montanha onde os povos invocam, eles oferecem sacrifícios de justiça, pois exploram as riquezas do mar e os tesouros escondidos na areia. Sobre Gade, ele diz: abençoado aquele que amplia Gade. Ele se agacha como leoa, destroçando braços e crânio. Ele escolheu para si os primeiros frutos, a parte reservada ao chefe. Tornou-se chefe do povo, executando a justiça de Javé e suas normas sobre Israel. Sobre Dan, ele diz: Dan é um filhote de leão que salta de Bazã. Sobre Neftali, ele diz: Neftali é saciado de favores e repleto das bênçãos de Javé. Ele toma posse do mar e do sul. Sobre Aser, ele diz: abençoado seja Aser entre os filhos, seja ele o favorito entre os irmãos, e banhe seu pé no óleo. De ferro e bronze sejam suas trancas, e sua força dure como seus dias. Ninguém é como Deus de Jesurum. Ele cavalga o céu em seu auxílio, e as nuvens com sua majestade. O Deus de outrora é o seu refúgio. Aqui embaixo, ele é o braço eterno que expulsa o inimigo de sua frente, e vai dizendo: destrua. Israel repousa em segurança. A fonte de Jacó fica separada, numa terra de trigo e vinho, sob um céu que destila orvalho. Feliz de você, Israel! Quem é como você, povo salvo por Javé? Ele é o escudo que protege e a espada que conduz à vitória. Seus inimigos vão a querer adular você, mas você lhes pisará nas costas. Olha para você ver. Ele é o escudo que o protege e a espada que o conduz à vitória. Esse é o nosso Deus. Quando te perguntarem quem é Deus, responda: ele é o escudo que o protege e a espada que o conduz à vitória. Vamos agora entrar no capítulo 34. Então Moisés subiu das estepes de Moabe ao monte Nebo, ao piso do Fasga, que fica na frente de Jericó, e Javé lhe mostrou toda a terra, desde Galaade até Dan,
todo o Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o distrito da planície de Jericó, cidade das palmeiras, até Ségor. E Javé falou a Moisés: Essa é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Quando eu disse: Eu a darei à sua descendência. Eu estou lhe mostrando essa terra, mas você não atravessará ela. E Moisés, servo de Javé, morreu aí, mesmo na terra de Moabe, conforme a palavra de Javé. Foi sepultado no vale na terra de Moabe, na frente de Bet-Fegor. Até hoje, ninguém sabe onde fica a sepultura dele. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Sua vista não tinha enfraquecido, nem se esgotara seu vigor. Os israelitas choraram por Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até que terminou o luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava repleto do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. E os israelitas obedeceram a Josué, agindo conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Então a gente vê aqui, né, sobre a morte de Moisés, ele juntando ali, né, com seus antepassados, como Abraão, Isaque e Jacó, né? E a gente percebe aqui que quem vai ser o líder daqui para frente é Josué. E uma coisa bem interessante, né, que nos mostra aqui, que Deus busca nos mostrar, né, que os líderes, eles têm ali a sua importância, né, obviamente, como por exemplo Moisés aqui, ele foi escolhido por Deus, então ele era um líder ali para poder guiar o povo na terra ali, através do Espírito Santo, né, para que pudesse ajudar ali no trabalho manual, vamos assim dizer, de levar o povo até a terra prometida, né? Mas a gente não pode esquecer aqui que Moisés era somente um instrumento do Senhor. Ele era somente um missionário do Senhor ali, né? Ele é somente um líder ali que Deus escolheu. Então, acima de toda essa liderança que Moisés tinha ali com o povo de Israel, a gente não pode esquecer que o líder principal, o líder dos líderes, né, era Deus. Era Deus quem dava o comando ali para Moisés, e Moisés repassava esse comando que vinha diretamente de Deus. É bom a gente até lembrar, né, das passagens anteriores, onde Moisés está conversando ali face a face com Deus, né, e Deus passa as ordens para Moisés de tudo aquilo que os filhos de Israel deveriam fazer. Então nos mostra aqui, né, que mesmo ali foi um líder abençoado e foi escolhido por Deus, ele é um líder passageiro e ele não é merecedor de adoração, né, pois o único merecedor da nossa adoração é Deus. Então nos mostra ali, né, que mesmo ele tendo a sua importância, mesmo esse líder, né, como Moisés, tendo a sua importância, a gente não pode se esquecer que o único que é o líder dos líderes é Deus. É o único que merece o nosso amor sobre todas as coisas, né, e o único que merece a nossa adoração. Em Israel, nunca mais surgiu outro profeta como Moisés, a quem Javé conhecia face a face. Ninguém o igualou em todos os sinais e prodígios que Javé o mandou realizar no Egito contra o faraó, contra toda a sua corte e contra sua terra. Ninguém se igualou a Moisés na mão forte e em todos os feitos grandiosos e terríveis, e terríveis que ele realizou aos olhos de todo o Israel. Então aqui a gente finaliza, né, o livro de Deuteronômio. E amanhã aqui nós vamos começar, né, a ler o livro de Josué. Então a gente conheceu aqui, né, toda a história dos filhos de Israel, conhecemos a história aí de Moisés, né, e toda essa batalha aí, deles passando ali, né, deles saindo da escravidão, passando pelo deserto até chegar na terra prometida, né. Então a gente percebe aqui que o caminho, mesmo ele sendo muito tortuoso às vezes, né, mesmo a gente passando aí pelo deserto, passando pela dificuldade, Deus nunca abandona os seus filhos. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, e ele nunca abandona os seus filhos. Então a gente tem muito que aprender, né, com a palavra de Deus. Então que a gente possa fazer o bom uso dessa palavra aqui, pois ela nos transforma, né, e nos mostra aí os verdadeiros ensinamentos de Deus e aquilo que ele quer para a nossa vida. E a gente só descobre isso lendo a Bíblia, não é verdade? Então espero aí que você faça o bom uso dessa ferramenta que é a Bíblia Sagrada de Deus, ok? Amanhã nós estamos aqui de volta para a gente poder começar aqui, né, o livro de Moisés. Fechou?
Um abraço para você, Deus abençoe muito a sua vida. Até mais.